Inclusive, após a OPEP, né, que é o cartel que você falou, anunciar a redução na produção de petróleo, né, o presidente da Petrobras disse também que os preços serão mantidos aqui no Brasil. Como é que você pode falar sobre isso, Viga? A gente sabe que há hoje uma rusga entre o ministro e o próprio presidente da Petrobras. Desde sempre, né? Não se bicam, não se dão muito bem Silveira e Jean Paul Prats, embora a vida de um esteja entrelaçada, intermeada com a vida profissional, é claro, né? Com a vida do outro. Mas a presença do Silveira é muito contundente, né? Via União, no Conselho de Administração da Petrobras, que é o órgão máximo colegiado principal da estatal brasileira de petróleo e gás. E olha que curioso, a OPEP, o cartelzão, aquele que controla a oferta de petróleo no mundo, anunciou essa semana, numa tentativa de tentar puxar, né, de tentar alavancar o preço do barril do petróleo do tipo Brent no cenário internacional, que vai, a partir de janeiro de 2024, no primeiro trimestre do ano que vem, reduzir essa oferta de petróleo em 2.200.000 barris ao dia. Coisa aberta. Só a Arábia Saudita, que é uma máquina de produzir petróleo, vai cortar a sua oferta de petróleo, a sua produção em 1 milhão de barris, numa tentativa, como eu disse, de puxar um pouco mais para cima esse preço do barril do petróleo do tipo Brent. Agora, por que é curioso? Porque logo após o anúncio da OPEP, o Brent, que deveria subir com esse anúncio, acabou descendo, acabou caindo. Redução na quinta-feira, operou ali na casa dos $82 e fechou a semana, sexta-feira, na casa de 78, quase $79. Ou seja, o efeito foi ao contrário, pelo menos nesse curto prazo, de acordo com o mercado internacional de petróleo. Todos atentos a movimentações, né, aqui no mercado interno, sobre a possibilidade de ajuste ou não no preço dos derivados. Sempre aqueles segmentos que dizem que os preços por aqui estão defasados. Haveria espaço para uma atualização de preço, mas o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, lá da COP28 em Dubai, disse que, por enquanto, não vai se falar, pelo menos desse período da COP, que termina no próximo dia 12, em ajuste nos preços dos derivados de petróleo, ou seja, ajuste para cima, a elevação dos preços dos derivados. Isso porque, segundo ele, ainda existe uma margem de manobra para o diesel e essa margem é mais apertada, mais ajustada para a gasolina. Na volta da COP, talvez o Jean Paul Prats possa convocar uma reunião com a sua diretoria para tratar dessa possibilidade de reduzir ou aumentar o preço dos combustíveis. Essa rusga que você citou aí entre Prats e Silveira, inclusive, ela agudizou, ela ficou mais aguçada quando recentemente o próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou publicamente uma redução no preço dos combustíveis numa época em que o Brent estava em trajetória declinante. Antes de viajar para Dubai, para a região do Oriente Médio, para a reunião do clima, a COP28, Jean Paul Prats já tinha sido questionado sobre um ajuste de preços quando esteve em um evento aqui no Rio de Janeiro. E vamos ouvir o que disse o presidente da Petrobras, que tem batido na seguinte tecla. Está usando o que ele chama de vantagem competitiva da empresa para manter os preços estáveis por mais longo tempo na sua nova política comercial. Com a palavra, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. A gente roda o modelo toda semana, verifica o processo que houve nas semanas anteriores. A gente teve um período de subida muito forte lá fora, né? A gente teve um período onde a gente fez leilões de produto importado também. Nós aproveitamos o fato da capacidade da Petrobras ter mais eficiência como importadora também do que a maior parte dos importadores. A gente tem frete de retorno, a gente tem frota própria, a gente tem pontos de destino mais definidos, escala maior. Então a gente, até quando importa, a gente apresenta números melhores. Por isso que não dá para você ficar comparando com a Bicom, com o importado, com o Platts, porque são mercados de curto prazo. Esse é o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Quando ele fala em vantagem competitiva em relação aos concorrentes, que vantagem é essa? A Petrobras tem uma infraestrutura capilarizada, tem uma logística também bastante robusta, bastante musculosa, tem tancagem, tem mais margem, vamos dizer assim, de manobra que os seus concorrentes. Por isso, às vezes, consegue manter por mais tempo os preços estáveis, mesmo quando há pressão para subir ou para cair. Pressão de preço, não pressão política, que eu estou dizendo, viu, meu caro Marcelo? Liga, já que você falou política, rapidamente para a gente fechar essa questão aí de combustíveis, Petrobras, essa mudança no estatuto aí, nós tivemos o Petrolão não faz tanto tempo assim, né? Quer dizer, vai abrir espaço político em relação a espaço técnico aí numa estatal tão importante como a Petrobras? Em tese sim, viu, Marcelo?
O primeiro sinal foi dado pelo Conselho de Administração, faltava um parecer da Assembleia Geral de Acionistas da empresa, que aconteceu na última quinta-feira. Em tese, as portas estão sendo abertas para a volta de políticos ao comando da Petrobras. A Petrobras está se baseando numa liminar do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, questionando aí trechos da lei das estatais do governo Temer. Aquela lei que foi importante para tentar blindar estatais e empresas públicas de indicações políticas. Pois bem, Petrobras diz que está apenas se adequando, se ajustando a essa liminar do ministro Ricardo Lewandowski, mas o mérito da questão vai ser votado pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal entender que a lei está ok, que é preciso haver restrições, blindagens, barreiras e obstáculos para indicações de políticos a cargos de conselheiro, diretor ou presidente de empresas públicas, beleza. Mas se for mantida aí a visão, a leitura do ex-ministro Ricardo Lewandowski, aí sim, pode ser que no futuro próximo os políticos possam novamente aterrissar na principal empresa pública brasileira, meu caro Marcelo. Rodrigo Viga, detalhando toda essa questão que envolve importante os combustíveis e também essa mudança na Petrobras. Daqui a pouco ele retorna conosco. Valeu, Viga. Quero ouvir o Cláudio Dantas. Dantas, como é que você avalia, então, toda essa situação que envolve aí a rusga entre presidente, o ministro Silveira, Jean Paul Prats e também essa possibilidade do retorno aí de uma participação mais política, justamente aí remete todo aquele passado lá do Petrolão, Dantas? Exatamente, Marcelo, bem lembrado. A gente lamenta muito, né, desde que houve essa liminar que abriu margem para indicações políticas a estatais, a gente vem criticando isso porque foi uma decisão muito acertada, tomada lá no governo Temer, dando, vamos dizer assim, um perfil mais técnico para as estatais. Qual o problema, essencialmente, das estatais, né? Estatais, elas precisam ter uma gestão eficiente, uma gestão corporativa. A própria Petrobras é uma empresa que ela tem o seu capital aberto no mercado, né? Ela tem um perfil misto, apesar de ter o controle do governo, ela tem acionistas privados. Então, do momento que você faz uma gestão política, toma decisões políticas sem considerar esse ecossistema corporativo, e no caso aí do ecossistema que envolve petróleo, né, e combustíveis fósseis, gás, etc., é muito complexo, é um sistema complexo. Quando vem uma decisão política, isso mexe com o mercado, mexe com o valor das ações e é sempre prejudicial. Então, a expectativa, pelo menos a esperança, é que o plenário do Supremo, o seu colegiado, mantenha essa restrição e não avalize a leitura que foi feita pelo ex-ministro Lewandowski. Embora seja muito difícil, né? A gente tem visto recentemente decisões muito afins, decisões do Supremo muito afins aos interesses do atual governo. Então, a gente torce para que haja um entendimento técnico da questão, justamente para evitar que as estatais sejam politizadas. Inclusive, a gente tem visto, esse ano, elas já fecham o ano com prejuízo, várias delas com prejuízo justamente em função desse aparelhamento político, Marcelo.